Graças a Deus, graças a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Senta no seu lugar, por gentileza. Deus ouve a toda oração, Deus ouve a toda oração, glórias a Deus. Seja muito bem-vindo essa manhã, nesse culto pela manhã aqui na Igreja Batista Memorial. Um prazer te receber, assim como você que está em casa nos acompanhando online. É um prazer ter você. Os meninos já colocaram o slide aí, muito bem. É um prazer te receber aqui, enquanto eu falo com você, que a graça do Senhor te manifeste, seja manifesta na sua vida, e que aonde você estiver, ou quando você estiver nos assistindo, nos acompanhando, você receba também da graça do Senhor. Ainda dá tempo de compartilhar esse vídeo, ainda dá tempo de espalhar essa mensagem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo número 15. E enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo número 15, como foi divulgado nas nossas redes sociais, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, chamada O Deus Pródigo. Começamos essa nova série hoje pela manhã. Você quer acompanhar essa série mais profundamente conosco? A gente deixa aqui para você uma sugestão de leitura do livro que tem esse exato título, O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Então, é um livrinho muito bom. Livrinho é modo de dizer porque ele é um pouquinho menor, né? Mas é um livro muito bom, umas 140, 150 páginas, dependendo da edição que você comprar. É muito profundo, vale muito a pena você ler, acompanhar com a gente essa série, para que você possa ir sendo ministrado naquilo que Deus tem para a sua vida e para as nossas vidas. Então, nossa sugestão para você é, leia o livro, tá bom? O Deus Pródigo, do Timothy Keller. E assim a gente vai se aprofundando também nesse caminho, nesse estudo, nessa série de mensagens que nós vamos ter ao longo dos próximos 2 meses aqui na nossa igreja. Seremos ministrados por ela. Essa série também vai ficar salva numa playlist separada lá no nosso canal do YouTube. Você vai lá em playlists, vai ter uma playlist chamada O Deus Pródigo. Então você pode ir também acompanhando as ministrações, relembrando, reestudando conosco essa série. Temos certeza de que ela vai falar ao seu coração. Tudo bem? Lucas capítulo número 15, nós vamos ler os versículos 1 a 3 e depois nós vamos ler de 11 a 32. Lucas capítulo número 15, versículo de número 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Versículo número 11, venha comigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Agora estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje nós iniciamos essa série, o Deus Pródigo, e o tema dessa palavra de hoje se chama o povo ao redor de Jesus. Vamos orar, vamos pedir iluminação do Espírito Santo de Deus na nossa mente e coração. Senhor, eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Me põe atrás da cruz de Cristo, porque esse é o lugar de todo aquele que deseja falar do Senhor, e que o teu Espírito possa fazer a obra em nossos corações. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que nos ouvirem posteriormente, quando ouvirem essa palavra ou este vídeo, que haja uma graça, uma presença e uma ministração da tua palavra aos nossos corações. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. É muito importante que você saiba que nesta jornada do Deus pródigo, nós vamos talvez mexer com algumas coisas muito fortes, assim, alguns conceitos muito densos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o meu propósito é aqui hoje de manhã só lançar um fundamento de tudo que vai ser dito nas próximas semanas, tudo bem? Porque tem coisas que a gente vai dizer e você vai precisar estar estabelecido nos alicerces que eu vou construir aqui hoje de manhã. Por isso é muito importante também que você compartilhe para que as pessoas entendam sobre quais conceitos a gente vai navegar e a gente vai trafegar nos próximos 7 ou 8 semanas. Então, hoje de manhã eu vou só preparar o alicerce para os próximos que virão, a fim de pregar esta palavra. Bom, vamos lá, toda a série vai ser baseada nesta parábola de Jesus, de Lucas capítulo número 15. Com certeza absoluta, esta é a parábola mais conhecida de Jesus, de longe, né? Mesmo pessoas que não são da igreja ou não lidam com a Bíblia, usam essa expressão de filho pródigo, conhecem essa história. A história é muito simples, necessariamente. Havia um homem, ele tinha 2 filhos, um dia o mais novo pede toda parte da sua herança, pega a sua herança, dá no pé, vai para um país longínquo, gasta todo aquele seu dinheiro, né, vivendo dissolutamente. Quando o dinheiro acaba, ele vai trabalhar numa fazenda de porcos, ali ele deseja comer a comida dos porcos, nem isso ele tem, ele fala: gente, o que eu estou fazendo aqui? Meus trabalhadores do meu pai vivem melhor do que isso. Então ele volta para casa. Quando ele volta para casa a fim de pedir que seja tratado como empregado, o pai, ao vê-lo, lhe dá um abraço, põe um anel no dedo, vestes, festa, e aquele filho celebra a volta daquele filho. O irmão mais velho, quando vê aquela festa que o pai estava fazendo, fica indignado com o que estava acontecendo, e a história termina com o pai tendo que explicar ao irmão mais velho aquilo que estava acontecendo e tentando convencê-lo a participar da festa. Então, à primeira vista, a gente dá uma olhada nessa história, e ela é emocionante até uma parte. Na segunda parte da história, que é a parte que a gente geralmente não fala sobre a parábola do filho pródigo, ela não tem lá assim uma dose tão alta de emoção. Ela tem mais uma discussão, um conflito de ideias que está acontecendo. Então, o autor desse livro, ele vai dizer, o Timothy Keller vai dizer, de que quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, ele diz assim: se os ensinos de Jesus pudessem ser comparados a um lago, né? Imagina um grande lago. Ele diz: a parábola do filho pródigo talvez seja o único lugar em que você consegue parar e enxergar o lago como um todo, ver todo o diâmetro do lago, ver todas as margens, ver tudo que está em volta. Talvez você, em outros pontos em que você parar, você não vai conseguir enxergar tudo, mas na parábola do filho pródigo, você consegue ter uma visão geral daquilo que foi o ensinamento de Jesus. A ideia é de que a parábola do filho pródigo mostra como o evangelho é único e radical. Não existe nada parecido com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é único na sua natureza e ele também é radical na sua natureza. Bom, a gente vai nessas próximas, não tem nada de errado dizer que é a parábola do filho pródigo, tá bom, irmãos? Mas a gente vai nessas próximas 2 semanas nos referir não tanto a essa história como a parábola do filho pródigo. Até porque quando a Bíblia fala no versículo de número 11 que nós lemos, Jesus começa a história dizendo: um homem tinha 2 filhos. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Fica com ela aberta. Ele não começa dizendo: um homem tinha um filho mais novo. Não, ele começa dizendo: um homem tinha
2 filhos. A história fala a respeito de 2 filhos. Então ela trata tanto a respeito do irmão mais novo, quanto a respeito do irmão mais velho. Então talvez o melhor título, Jesus mesmo não usa esse título, a parábola do filho pródigo. Se a gente fosse colocar um título mais adequado para tudo que Jesus quer dizer, como o pastor Richard disse, já disse aqui no início do culto, talvez o melhor título para essa parábola fosse os 2 filhos perdidos. Talvez esse fosse o melhor título da parábola que Jesus contou, os 2 filhos perdidos. Pródigo, filho pródigo, Deus pródigo, vamos definir os termos, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão usando um monte de termos sem saber o que eles significam. O que é pródigo? Acho que eu coloquei aí, pode colocar por gentileza. O que de fato significa pródigo? Quando a gente coloca pródigo, geralmente a gente tende a achar que é rebelde. É um filho pródigo, um filho rebelde. Pródigo não é rebeldia. Pródigo quer dizer perdulário, inconsequente. O sentido, dessa palavra seria aquele que gasta até não sobrar mais nada. Aquele que se esvai de todos os seus recursos, Alguém diria gastador também, mas o pródigo é isso, é alguém inconsequente naquilo que dá, é aquele que gasta até que não tenha mais sobra nenhuma. Obrigado, queridos. Então, talvez a gente precise entender de que Jesus está contando essa parábola para dizer, da mesma forma em que o filho mais novo foi pródigo em gastar os bens, o pai é pródigo em derramar o seu amor sobre o filho mais novo. Por isso que a gente diz o Deus pródigo, esse Deus que não tem reservas ao lidar conosco, porque a ideia de Jesus, quando ele conta essa parábola, uma das ideias é expressar como o pai, quem é o pai nessa história? O pai é Deus, como o pai se derrama em amor para com aqueles que são perdidos, e como ele se dá sem reserva nenhuma. João vai dizer isso, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu tudo. Ele foi pródigo, ele deu o seu filho, ele deu aquilo que tinha de melhor, não sobrou, entre aspas, nada. Então, é por isso que quando esse pai aceita o filho mais novo daquela forma, sem reservas, sem porquês, ele é pródigo no seu amor. Paulo depois vai dizer em 2 Coríntios 5,19, ele diz assim, Deus, ouça esse versículo, irmãos, Deus em Cristo reconciliava consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Que loucura é essa? Nós fizemos o maior de todos os absurdos, e agora por causa de Cristo, nada nos é imputado. Percebe o quanto é pródigo esse amor de Deus? Ou o quanto esse Deus é pródigo em nos amar? Então Jesus está mostrando essa abundância do amor de Deus, de um Deus pródigo em nos amar a quem nós servimos. Então, vou usar um termo aqui mais perigoso, tudo bem? Essa graça inconsequente de Deus é a nossa maior esperança, na verdade é a nossa única esperança. Essa graça inconsequente de Deus em amar o perdido, em amar aquele que deu as costas para ele, é a única esperança que nós temos. Bom, então a gente precisa, quando a gente olha para essa parábola, lembre-se, eu estou lançando só os fundamentos hoje, tá bom? Partir de uma interpretação que seja mais completa. Qual é a interpretação completa? A maioria das vezes que a gente ouve falar de Lucas capítulo número 15 e da história do filho pródigo, a gente só ouve a história do filho pródigo. A gente vai ali até um ponto da parábola, e o filho voltou para casa, e o pai o abraçou, e eles viveram felizes para sempre. Dente, não é isso que né? Fim. Mas isso não é a história inteira, a parábola não é só sobre isso. A parábola também fala a respeito de um outro filho. Na história tem 2 filhos e cada um está sendo representado, e como cada um está alienado do seu pai, e como cada um busca maneiras diferentes de entrar no reino dos céus, e nenhuma delas está dando certo. Por isso a primeira coisa que eu preciso que você entenda quando Jesus está dizendo sobre essa parábola, é que existem 2 grupos de pessoas, e que ambos estão alienados de Deus. Eu acho que eu coloquei isso na tela também. Existem 2 grupos de pessoas, e ambos os grupos estão alienados de Deus. Volta comigo lá no versículo de número 1, por gentileza, Lucas 15, versículo número 1. Vou mostrar para você esses 2 grupos de pessoas que Lucas, que é o mais meticuloso dos escritores dos evangelhos, Lucas escreve o que escreve com um propósito bem claro. Então ele vai dizer, como que eu vou dizer isso para vocês? O ambiente, ele vai preparar o cenário para que a gente entenda em que contexto Jesus contou aquela parábola. E a primeira coisa que ele vai nos dizer é que tinha um primeiro público que estava querendo ouvir Jesus. Versículo de número 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aí está um primeiro grupo. Então,
Quem são esses publicanos e esses pecadores na história de Jesus? Os publicanos e os pecadores representam o irmão mais novo. Publicano, você sabe, é uma pessoa que era de Israel, só que esse camarada agora vive pelo Império Romano, vive para cobrar impostos de Roma, então ele era um cara assim, odiado. Tudo bem? Essa não tem outra palavra. O publicano, ele era assim, a pessoa mais desprezível, porque os judeus nunca se conformaram com o Império Romano sobre si. E agora você tem ali os publicanos que se vendem ao Império Romano, dizem, tá bom, eu vou cobrar impostos dos meus irmãos em seu nome. Então esses são os publicanos. Mateus era publicano, lembra disso? Um dos discípulos de Jesus era publicano, cobrador de impostos. Então esses publicanos, esses odiados, e os pecadores, e aí pecador tem para todo mundo, né, gente? Pecador é o rótulo. Já pensou o seu rótulo ser... Quem que fulano é? Pecador, é isso aí que ele é. Então, geralmente eram pessoas associadas a adultério, gente que vivia, provavelmente, mulheres que viviam como prostitutas, mulheres da vida, gente que fazia coisa errada. Esses eram os pecadores, gente que para os fariseus, os publicanos não mereciam, não teriam chance nenhuma de serem salvos. Esses eram os irmãos mais novos, eles saíram de casa. Eles saíram da presença do Pai, eles estão vivendo irresponsavelmente, dissolutamente, estão vivendo do jeito que eles quiserem, sem seguir aqueles... esse grupo não segue as regras da religião, eles não seguem toda aquela moralidade, todas aquelas leis cerimoniais, porque fora a lei de Deus, os fariseus tinham trocentas leis cerimoniais, que você tinha que cumprir, tinha que fazer assim, podia andar uma milha, não podia andar outra milha, tinha que lavar a mão, não podia lavar a mão, era cheio, e esse povo não estava nem aí para nada disso, eles tinham ido embora da casa do Pai, eles não querem saber de nada dessas coisas. Então esse é o primeiro grupo, e havia um segundo grupo, eu acho que eu os coloquei também em destaque aí no slide, que era o grupo dos fariseus e dos mestres da lei, versículo de número 2, Lucas está preparando isso para nós, ele diz no versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores. Para eles, o que aquele povo era, gente? Pecador. Este recebe pecadores e come com eles. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Por que eles ficavam tão indignados de Jesus comer com essas pessoas? Porque no Antigo Oriente, quando você sentava para comer com alguém, significava um aceno de aceitação. Não, eu estou te aceitando. Eu aceito você a conviver comigo. Então, a refeição era muito importante no Antigo Oriente, porque era um voto de aceitação. Você vê isso, 1 Coríntios capítulo número 5, quando Paulo escreve assim, Paulo diz, se tem alguém entre vós, que dizendo-se ser irmão, mas é avarento, é mesquinho, cheio de rolo na vida, tal, com esse não vos associais, e nem sequer comais. Percebe? Então Paulo está dizendo, não aceita esse tipo de gente na sua vida. Aí vem Jesus, e Jesus sabe o valor significativo que tem uma refeição, e os fariseus estão olhando e estão dizendo, esse além de recebê-los, come com eles. Essa é a indignação que eles têm. Então Jesus os está aceitando. E esse segundo grupo, esse representa o irmão mais velho. Esse é o grupo que observa todas as leis, esse é o grupo que, ainda não é esse slide, mas tudo bem, é o grupo que observa todas as leis, é o grupo que guarda a lei cerimonial, é o grupo que olha para a Torá, e eles têm isso, eles têm aquilo, eles estão ali cheios de códigos, cheios de conduta, é o grupo que se aplaude a si mesmo, dizendo a gente tem méritos para estar aqui, eles oram 3 vezes ao dia, eles mostram a sua piedade. Esse grupo representa o irmão mais velho. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo quando a gente lê a história de Lucas capítulo número 15, é que este grupo que representava o irmão mais novo, esses pecadores e publicanos, eles tinham esse péssimo hábito de ouvir Jesus. Esse é o hábito que eles tinham. Então, quando o termo grego que está ali, quando reunindo-se para ouvir, é uma ideia de uma coisa progressiva, ou seja, habitualmente, esses publicanos e esses pecadores, onde Jesus estava, eles estavam ali reunidos para ouvir o Senhor. Sempre que Jesus estava ensinando, as pessoas que demonstravam interesse em ouvir aquilo que Jesus estava ensinando, eram essas pessoas com perfil de irmão mais novo. Tudo bem? Esse é o contexto que a gente está. E aí, esses fariseus têm essa reclamação no seu coração. Como que pode essas pessoas desse calibre estarem ouvindo esse mestre, e esse mestre dizer que é verdadeiro? Porque se ele fosse verdadeiro, ele atrairia pessoas como nós, e não pessoas como eles. É isso que eles estão dizendo. Então essas pessoas que têm esse perfil de irmão mais novo,
consistentemente estão ali. Muito provavelmente os mestres da lei, esse segundo grupo de irmãos mais velhos, estão dizendo, é bem provável que ele seja um falso mestre, seja um mestre que não fala a verdade para eles, seja um mestre que, ao invés de confrontá-los, está dizendo aquilo que eles querem ouvir. Então essa é parte do julgamento que eles têm. Tudo bem? Então esse é o contexto que nós estamos. Dois grupos que sempre estavam ali à volta de Jesus, um que consistentemente queria ouvi-lo para entender aquilo que ele estava dizendo, o outro que vinha para julgar aquilo que ele estava dizendo e julgar os outros que estavam ouvindo. E aí esse segundo grupo está agora dizendo, como que pode esse cara estar reunido com esses pecadores? E aí a pergunta que fica é, para quem é, afinal de contas, que Jesus contou essa parábola? Com que propósito que Jesus conta essa parábola? Sabe para quem Jesus contou a parábola? Versículo de número 3, está aí na sua Bíblia. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Sabe para quem que Jesus contou a parábola? Jesus não virou para os publicanos e pecadores e disse, gente, esquece esse grupo aqui, esse segundo grupo, deixa eu contar uma história para vocês. Não, Jesus virou para o grupo dos fariseus, dos mestres da lei, para o segundo grupo, sabendo daquilo que eles estavam reclamando. Aí Jesus então lhes propôs uma parábola. Você percebe isso? O foco do ensino de Jesus está voltado para esse segundo grupo, não que não se aplique ao primeiro, mas o foco, a necessidade surge daqui. Jesus vai contar 3 parábolas, Lucas capítulo número 15, são 3 parábolas muito famosas de Jesus, a ovelha perdida, a dracma perdida, e hoje, como a gente está usando, os filhos perdidos, a parábola do Deus pródigo. É interessante que tem uma proporção, quando você lê a história da ovelha perdida, é 1 para 100, não é isso? Da dracma perdida é 1 para 10, e dos filhos perdidos são 2 para 2, Jesus vem afunilando. Vale a pena sempre lembrar que a porta que conduz à salvação é estreita, Jesus vem afunilando esse caminho. Então Jesus está contando essa parábola em primeira instância. Ela se aplica ao primeiro grupo? Sim, mas em primeira instância ele está contando essa parábola para fazer uma análise profunda na alma e no coração dos irmãos mais velhos. Ele está contando isso para colocar como um espelho diante do segundo grupo, para que eles consigam se ver e consigam se enxergar e consigam ver aquilo que de fato está dentro do seu coração. Bom, quando a gente olha para essa parábola, historicamente, a gente sempre vai ver as pessoas pregando muito e usando muito essa parábola para o filho pródigo, para o filho perdido. Isso não está errado. O que eu estou querendo dizer para vocês de manhã é que isso não é completo, é só isso. Até as músicas, né? Quantos de nós não conhecem músicas do filho que voltou para casa, do filho pródigo, né? Quem é mais antigo aqui vai lembrar daquela música do Kadosh, o filho perdido, voltar arrependido, com os pés feridos. Só eu? De tanto, sério mesmo? Vendo o pai alegre, chorou. Tá, quem se lembra? Por favor, isso, muito bem. Nós, Moisés, Noé, todo mundo sabe essa música aí, certo? Pô, irmãos, puxa vida, certo? Puxa, me senti velho agora. Então, só que o alvo dessa parábola, dessa história de Jesus, tá, irmãos, se aplica aos pecadores obstinados, tudo bem? Claro que se aplica para aqueles que dissolutamente, resolutamente querem viver uma vida assim, e largar tudo e chutar o pau da barraca, tudo bem. Só que essa parábola não se aplica só àqueles que se perderam na sua moralidade, ela também se aplica aos irmãos mais velhos moralistas. Entende? O foco de Jesus também está voltado para eles. Então Jesus quer que esse segundo grupo veja a sua cegueira. Veja o quanto eles acham que veem, mas estão cegos. Vejam o quanto eles acham que são achados, mas estão perdidos. Vejam o quanto eles acham que são vivos, mas na verdade eles também estão mortos. É disso que se trata. Então, é por isso que muito provavelmente, se nós pudéssemos viajar no tempo e nos colocarmos no exato instante que Jesus terminou de contar essa parábola, a gente não veria muitas pessoas chorando. A gente não veria corações comovidos, quebrantados, dizendo, puxa, o filho voltou para casa, o pai o abraçou. Isso tudo é comovente, eu sei disso, mas a maneira como Jesus encerra a parábola, a gente veria o segundo grupo dizendo, falei, esse homem é doido. Esse é o sentimento que eles teriam de uma indignação, até de uma certa raiva de Jesus, dizer, como que ele pode dizer uma coisa dessas? Entende? A gente veria esse tipo de sentimento. Então, a parábola dos filhos perdidos, o Deus pródigo, revela tanto uma teimosia
que é autodestrutivo do irmão mais novo, teimosamente quer se destruir, quer se arrebentar e quase morre por causa disso, mas Jesus também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Ele também vai condenar um coração que se acha e que acha ser algo quando na verdade não é nada. Ele está dizendo que tanto o caminho do descrente é um caminho que leva à perdição, mas também o caminho do religioso vazio é um caminho que leva à perdição. E o que ele está dizendo? Nem o caminho da loucura e o caminho da descrença pode fazer você se conectar com o Pai, porque são dois filhos que tinham um Pai. Nem esse caminho da loucura, da doideira, de fazer o que você acha da sua vida te conecta a Deus, nem o caminho de tão somente ser uma pessoa que cumpre regras e ritos. Isso também não te conecta com o Pai. Vocês estão em cenários diferentes, mas por dentro vocês estão iguais. Nenhum desses dois caminhos pode te conectar a Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje de manhã ainda, colocando os alicerces daquilo que nós vamos falar nas próximas semanas. Segundo, pode colocar por gentileza, que nós temos irmãos mais velhos e irmãos mais novos entre nós. Eles estão entre nós. Nós temos o nosso contexto de vida, cada um de nós lida com irmãos mais velhos e lida com irmãos mais novos. Muitas vezes a gente percebe até esse comportamento dentro da própria família. Às vezes você tem dentro da família um irmão mais velho que é aquele irmão que decidiu ser o cara certinho, ele estudou certinho, ele sempre tirou nota boa, ele fez faculdade, ele se formou, ele casou, e aí ele construir uma casa ou alugou uma casa perto da casa do pai e da mãe, e no fim da tarde ele passa lá para ver como que o pai e a mãe tá, e ele é responsável, entendeu? Ele é aquele cara assim, certo? E aí você tem um irmão mais novo, que fala assim, gente, não é possível que seja do mesmo pai e da mesma mãe, não é assim? Um irmão mais novo que ele dá para virada, e ele não quer estudar, e o que você vai ser da vida? Eu sei lá, ele fala, você é youtuber, ele é... né? Então meu filho, põe juízo nessa sua vida, não, porque e tal, e ele pega, quando ele faz 18, ele pega os trem, aluga um apartamento com 2, 3 amigos, e não sei o que, e só vê o pai no fim de semana, meu Deus, o que vai ser da vida desse menino? Então a gente lida com esses contextos, às vezes, de filhos mais velhos, mais certinhos, e a gente lida com esse contexto de filhos mais novos, mais doidinhos, mais pancados da cabeça, né? Esses meninos mais esquisitos, e a gente vê isso no movimento social, e isso não é de agora, né? Desde a década dos anos 1800, quando começa a industrialização no mundo, a gente vai ter historicamente o estabelecimento de uma classe que se chama burguesia, né? Fiquem tranquilos que eu não vou falar aqui de luta de classes, mas você tem ali na história, no momento que surge a burguesia, que é o quê? Que é aquele grupo de pessoas que vai ascender socialmente com a industrialização, e eles vão começar a ter posses, eles vão começar a se estabelecer, só que eles estão baseados em duas éticas, digamos assim. Eles estão baseados na ética do trabalho, eles são homens de trabalho, de afinco, que acreditam na força do trabalho, e eles estão baseados numa certa ética familiar. É aquele cara que às 6 horas da tarde ele chega em casa e a mesa está posta, e a mulher já preparou o jantar e os filhos estão sentados, e o pai senta na cabeceira. Então você tem aquela classe, que eles se baseiam nessa ética de trabalho e nessa ética moral, desses costumes, só que com o tempo as pessoas começam a perceber que muito disso também é fachada, que muito disso é casca, que muito daqueles homens que parecem ser trabalhadores corretos fazem negócio sujo, que muitos desses caras que chegam no horário para janta e que cobram rigidez em casa traem as suas esposas, e aí você vai ter uma geração de pessoas que vai saindo disso, que vai se tornar mais, usando a linguagem antiga, é o que se chamava na história de os boêmios. São aquelas pessoas que vão romper com esse ciclo. Não, eu não preciso chegar em casa às 6 da tarde. Eu vou sair para a noite, nós vamos abrir os bares, nós vamos sair para beber, a gente vai ter relacionamento com quem a gente quiser. A gente não precisa ser essa pessoa que bate o ponto. Vamos procurar outras formas de se viver. E aí você vai ter essa boemia que a gente conhece até no Brasil. A gente sabe do que se trata mais ou menos. Então, você vai ter essa cisão entre esses dois grupos, o grupo que vive dessa forma e o grupo que vive de outra forma. E a gente vai ter vários movimentos que vão só trocando nome ao longo das histórias, o movimento indie, o movimento hippie na década de 60, aqueles grandes shows, concertos hippies que a gente tinha na década de 60, 70, que os caras ficavam... Woodstock, alguém lembra? Isso.
Gente, eu estou ficando velho, bom, tudo bem. Não é da minha época, mas tudo bem. Então você tem aquilo assim e falou, gente, o que esse povo faz da vida que eles ficam 5 dias deitados na grama assistindo música? Não é assim? Então a forma de dizer, nós não queremos ser irmãos mais velhos, a gente quer viver como irmão mais novo, dissolutamente. Tudo aqui é meio de todo mundo, ninguém é de ninguém, e assim a gente vai vivendo, quebrando esses movimentos. E a gente tem, no nosso contexto de fé, a gente olha para isso, a gente enxerga isso claramente também. A gente tem hoje, cada dia mais, gente que se considera irreligiosa. Gente que pode ser considerado como movimento ateu? Tudo bem, a gente pode até chamar. Mas a gente tem muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus, mas eu não tenho religião. Você conhece alguém assim? Então, eu creio em Deus, mas não esse Deus da religião. Eu não preciso dizer que eu tenho uma religião. Eu não preciso dizer que eu vou na igreja. Então, por que essas pessoas rompem com esse movimento, movimentos modernos da cultura europeia, como Jesus Yes, Church No? Porque eles estão dizendo, a religião é uma coisa muito moral. Vocês baseiam a vida de vocês num moralismo, tudo não pode, tudo não dá, tudo não serve. E essas pessoas vão começar a questionar essa estrutura de dizer assim, quem é você, ou quem é uma pessoa, quem é uma instituição, para dizer o que eu posso ou eu não posso fazer. Entende? E aí a discussão está mais baseada na moral. Não, eu posso fazer aquilo que eu acho certo fazer, eu posso pegar o meu dinheiro e gastar do jeito que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, e eu não preciso prestar conta para o meu pai, eu não preciso prestar conta para a minha mãe, muito menos para uma sociedade que espere alguma coisa de mim. E aí você tem então essas pessoas que olham para a religião como só uma casca de moral, e elas começam a romper com a religião, se dizem não religiosas. Em contrarresposta a esse grupo, que a gente percebe hoje, eu tenho notado isso também, você percebe ainda mais um ressurgimento desse movimento religioso, mais ainda baseado na moral e nos bons costumes. E essas palavras como um relativismo moral, como a volta à família tradicional e tudo isso, e eu não estou dizendo que eu sou favorável e nem que eu sou contra. Isso. É o negócio do álcool? Isso. Glória a Deus. E pensou Jesus voltando, irmão? Está pronto? Você ri, né? Não vai ser desse jeito? Sim ou não? Muito bem. Onde que eu estava? Tá, seguimos adiante. Jesus vai voltar, isso é o que importa. Então você tem esse grupo de pessoas, ressurgindo nesse momento mais moral, e acaba ficando essa discussão ainda mais ferrenha, de gente que acha que você tem que fazer tudo certinho, e de gente que diz, não, você pode fazer as coisas do jeito que você quiser. Aí a pergunta que fica para nós, eu estou caminhando para o final hoje de manhã, é assim, tudo bem, tem esses dois grupos, e a pergunta mais importante é, de que lado que Jesus está? De que lado que Jesus está? Jesus está do lado desse grupo que diz assim, vamos fazer o que a gente quiser, e a gente é livre, nós somos livres, e a gente não precisa podemos viver de qualquer jeito, fazer o que a gente quiser, e pronto. Ou Jesus está do lado desse grupo que diz, não, tem jeito, tem forma, tem isso, tem aquilo, e a minha resposta para você é, de que lado Jesus está? De nenhum dos dois. Jesus não está do lado de nenhum dos dois. Ele deixa isso muito claro quando ele conta essa parábola. Ele está dizendo, nem o filho mais velho, nem o filho mais novo. Por quê, irmãos? Grave o que eu vou te dizer agora. Cristianismo não é religião. Vou repetir de novo. Cristianismo não é religião. Pastor, não é? Não é. Depois eu leio essa frase. Segura aí, querido. Obrigado. Cristianismo não é religião. É difícil a gente perceber isso hoje, mas volta comigo a fita, volta o tape um pouquinho. Se a gente voltar na história, logo depois que Jesus ascende aos céus, quando o cristianismo surge no mundo e começam a surgir os primeiros cristãos, imagina você é cristão, logo no primeiro século, logo depois que Jesus subiu aos céus. Aquele cara que entregou a vida a Jesus, ele era tão crente como nós, sim ou não? Sim ou não? Cristão. Aí ele estava conversando com o vizinho dele, e ele disse, rapaz, eu estou seguindo a Jesus. Aí esse vizinho dele que não sabe quem é Jesus, diria para ele assim, e onde é o templo de vocês? Ele ia dizer, a gente não tem templo. Não tem templo? Não, nós não temos templo. Mas e quem é o sacerdote de vocês? A gente também não tem sacerdote. Não tem sacerdote? Não tem. Mas não tem templo, tem sacerdote. Tá, e sacrifício? Como que é que vocês fazem o sacrifício? A gente também não faz sacrifício.
Você percebe isso? Os cristãos, no começo da história cristã, eles eram classificados como não religiosos. O Império Romano, alguns documentos mais antigos, historiadores mais antigos, vão dizer que no começo, o Império Romano vai chamar os cristãos de ateus, porque eles não se encaixam dentro de nenhuma religião que existe, porque a religião estava firmada em 3 pilares: templo, sacerdote, sacrifício. E aí vem Jesus. E o que é Jesus? Aí essa frase que eu separei para vocês, pode colocar por gentileza. Jesus é o templo que colocaria fim a todos os templos. Ele é o sacerdote que findaria todos os sacerdotes, e ele é o sacrifício que substituiria todos os sacrifícios. Diz um amém. Esse é Jesus. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Mas e esse lugar que nós estamos aqui? A gente chama ele de templo por uma funcionalidade, mas a Bíblia vai dizer que isso aqui não é templo. Quem é o templo? Eu e você. Vocês são templo do Espírito de Deus. Esse aqui é o local público de reunião. É por isso que o que a gente faz aqui nesse lugar é um ajuntamento público dos templos. Nós vimos esse lugar para em comunidade cultuar, e ter um lugar como esse é uma bênção, irmãos. Amém, queridos? A gente não é desses doidos aí que fala assim, não precisa de templo. Não é isso. Só que nós estamos querendo te dizer é o seguinte: se nós temos esse lugar, aleluia, glória a Deus, estamos numa sociedade ainda livre que nos permite nos reunirmos publicamente e pregarmos o evangelho assim. Mas num país onde não pode ter templo, aí fala, aqui não dá para construir templo, não tem cristianismo. Não, porque não é necessário, ele não é mais pedra fundamental da religião. Então, o cristianismo não é religião, porque ele não se encaixa na lógica do templo, do sacerdote e do sacrifício. Não precisamos mais do templo para que a igreja exista, não precisamos mais de sacerdote que venha oficiar diante de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Somos sacerdote, então a minha oração e a sua oração, elas são iguais diante de Deus, e não fazemos mais sacrifício, porque o sacrifício vicário foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, aleluia. Então o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento. Isso é o cristianismo, ele é um relacionamento. Se eu baseio o meu estar com Cristo em um templo, em um sacerdote e um sacrifício, eu não entendi nada. Nada. O cristianismo é um relacionamento. Então, e aí ninguém tinha ouvido nada semelhante até então. Os sacerdotes e fariseus ficam doidos, falam, não, isso aí não está certo. Os romanos vão dizer, não, isso também não está certo. Então, os cristãos no primeiro momento são encaixados como não religiosos, porque eles são qualquer coisa, mas eles não são de uma religião. Então, se nós categorizamos o cristianismo como uma religião, aí você só tem 2 outras alternativas, ou outras religiões, ou um secularismo. E é isso que a gente está vendo hoje. Ou você busca outras religiões para tentar suprir esse vazio que você tem dentro do seu coração, ou você então abre mão de tudo, você busca um secularismo, um ateísmo cultural, que é o que tem tentado ser implantado no nosso contexto mais dos últimos 20 anos para cá, onde você proclama o ateísmo como uma maneira certa de se viver, uma descrença coletiva. Só que no início o cristianismo não era assim. Platão usava uma expressão chamada tertum quid. O que era isso? O que Platão dizia? Platão dizia que é um momento em que você tem 2 coisas e que surge uma terceira, completamente diferente daquelas 2 que já existem. Então o cristianismo não é uma mistura de vida louca e moralismo. E aí você junta os 2 e você tem o cristianismo. Ele é um tertum quid, ele é um terceiro elemento completamente diferente dos outros 2. De que lado Jesus está? Jesus não está nem do lado do irmão mais velho, e Jesus não está nem do lado do irmão mais novo. É por isso que você tem os irreligiosos intrigados e atraídos por Jesus, que dizem, então não é aquilo lá? Então eles são intrigados e atraídos por Jesus, porque Jesus é outra coisa completamente diferente. E aí você tem os religiosos, o segundo grupo, completamente irado com Jesus, porque como que você pode dizer que não é isso que a gente acha que é? Entende isso? Então esse grupo está dizendo, então não é aquilo que nos disseram que era. A gente está intrigado e atraído pelas suas palavras. E esse grupo está ofendido, porque Jesus está dizendo, não é isso que vocês dizem ser. Percebe o quão profunda é essa parábola que Jesus está contando para aquelas pessoas? E aí a gente vai ver que, via de regra, os irmãos mais novos são atraídos pelas palavras de Jesus. E os irmãos mais velhos tendem a repelir as palavras de Jesus. Porque os irmãos mais novos sabem lá no fundo do seu coração que estão errados. Eles sabem. E os irmãos mais velhos, costumeiramente,
tendem a achar que estão certos. É por isso que a gente tem Jesus sempre vai atrair os irmãos mais novos. Quando você vê, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Lucas capítulo número 7, chamada de a mulher pecadora, atraída ao Senhor Jesus. João capítulo número 4, a mulher samaritana. Lucas capítulo número 19, Zaqueu, que cobrava impostos também. Então essas pessoas, quando elas veem essa esperança, esse tertum quid, essa terceira coisa, que não é nem isso e nem aquilo, mas o evangelho é algo completamente diferente, eles tendem a dizer, puxa, então há uma esperança para nós. Estou caminhando para o final. E hoje eu quero te dizer de prático para nós, uma coisa muito importante. O que a gente precisa entender é que Jesus está dizendo, os meninos podem vir. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, só existe uma maneira de aceitar a Deus, mas existe mais de uma maneira de rejeitar a Deus. Vou repetir isso para vocês. Só existe uma maneira de aceitar a Deus, mas existe mais de uma maneira de rejeitar a Deus. Então você pode rejeitar a Deus sendo o irmão mais novo. Vida louca, vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem prestar conta para ninguém, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. E você também pode rejeitar a Deus sendo o irmão mais velho, sendo uma pessoa religiosa e vazia. Ambos estão rejeitando a Deus, ambos rejeitam o Pai. Um rejeita o Pai com a loucura, o outro rejeita o Pai com a religião. Mas ambos estão rejeitando o Pai. Ainda assim, eu quero dizer para vocês então, uma coisa muito importante. Existem 3 grupos de pessoas no mundo. Existem os irreligiosos. Só que eu não quero saber de religião. Essas são as pessoas que representam o irmão mais novo. Existem os religiosos, que vivem por um código vazio, oco, são um sepulcro caiado. E esses representam o irmão mais velho. E existe aqueles que vivem pelo Evangelho. E o nosso propósito com você, ao ministrar essa série, o Deus Pródigo, é que você não seja nem o irmão mais novo, louco de pedra, achando que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, e que você não tem que prestar conta de nada para ninguém, e nem que você seja o irmão mais velho, que acha que pode se relacionar com o seu pai nos seus méritos, que acha que estar com o pai é simplesmente prestar uma obediência a um monte de códigos, e que esse seu nível de obediência a um monte de códigos é o que vai te tornar aceitável a Deus. Então eu quero te dizer, o irmão mais velho é aquele que obedece a Deus para ter mais coisas de Deus. Aquele que está no Evangelho é aquele que obedece a Deus para ter mais de Deus. É isso. Ambos fazem coisas às vezes muito parecidas, mas o espírito é completamente diferente. Quando você é um irmão mais velho, você olha para Deus como um meio para obter as suas coisas. Quer ver comportamento de irmão mais velho em nós? Comportamento de irmão mais velho, está tudo bem? A gente quase não ora. Está tudo bem. Por que eu quero estar com meu pai? Está tudo bem, eu estou com dinheiro, eu estou com saúde, está tudo certo. Chega o tempo de dificuldade, o que a gente começa a fazer? Orar. Mas a nossa oração não é para estar com o Pai, a nossa oração é ter o Pai como um meio para Ele nos dar as coisas que a gente quer, e Deus sabe disso, Ele sabe disso. É o coração do irmão mais velho. A gente diz, eu estou aqui na minha, Deus já me deu tudo o que eu preciso, está tudo certo. Então, isso não é Evangelho. O Evangelho é Deus, deixa eu sintetizar isso para você. O irmão mais velho guarda e faz coisas para que ele seja aceito por Deus. Quem está no Evangelho diz assim, eu fui aceito por Deus sendo um miserável, um porcaria, um pecador, e porque Deus me aceitou, agora eu guardo as suas coisas. O irmão mais velho diz, Deus vai me aceitar, o Pai vai me aceitar se eu fizer isso, aquilo, outro. E quem está no Evangelho diz assim, não, antes de fazer qualquer coisa, o Pai já me aceitou, e agora eu caminho com Ele. Então, o maior tesouro de quem está no Evangelho não são as coisas que o Pai pode nos dar, mas é o próprio Pai. Jesus tinha falta de alguma coisa, irmãos? Sim ou não? Jesus não tinha falta de nada, e Jesus orava. Que negócio esquisito, não é? Por que Jesus orava? Porque ele sabia que o maior tesouro dele era o Pai. Eu só quero estar com o Pai.
A alegria do Pai é a minha alegria. E sem avançar para os temas das próximas semanas, você vê isso no coração do irmão mais velho. Quando ele vê o pai se alegrando, a alegria do pai não é suficiente para mudar o coração dele. Ele diz: o senhor está errado, pai. É quando a gente vê Deus fazendo coisas que a gente não concorda, e a gente discorda de Deus. Os olhos do irmão mais velho estão voltados para as coisas, também como o irmão mais novo. O irmão mais novo é carudo, ele chega e fala: me dá minhas coisas, eu vou embora. O irmão mais novo está aqui, ó. Só que na hora que o pai começa a gastar as coisas do jeito que ele não concorda, ele fala assim: poxa, como é que o senhor pega o novilho e mata e faz isso? Corações distantes do pai. Quando a gente olha para a libertação do povo do Egito, a gente vê isso claramente. Deus foi lá e libertou o povo do Egito. Minha pergunta para você é: Deus deu a lei antes ou depois de libertar o povo do Egito? Antes ou depois, irmãos? Depois. Primeiro ele libertou o povo, depois ele deu a lei. Ele poderia chegar para o povo e dizer assim: ó, estão aqui os 10 mandamentos, está aqui todo o decálogo, toda a Torá, vocês guardem isso aí tudinho por um tempo, aí eu vou olhar, se vocês forem gente boa e fizerem tudo que eu mandei, aí eu vou libertar vocês. Não, primeiro ele ama, primeiro ele é pródigo, ele assume o risco de amar primeiro, de libertar primeiro, e aí quando eles entendem: agora vocês entendem que eu amo vocês, se vocês me amam, então guardem a minha lei. É assim que Deus nos ama, Ele nos ama primeiro. Paulo vai deixar isso claro em Romanos capítulo número 2, estou fechando, prometo. Romanos capítulo número 2, Paulo diz que tem 3 tipos de gente, 3 realidades espirituais. Ele diz: tem os incircuncisos. Os incircuncisos são o irmão mais novo. Existem os circuncisos da carne, são o irmão mais velho. É só uma circuncisão exterior. Obrigado, querido. Mas existem os circuncisos do coração. E os circuncisos do coração são aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. O incircunciso rejeita a Deus. O circunciso da carne rejeita a Deus. Mas o circunciso no coração, esse aceita a Deus. Só tem uma forma de aceitarmos a Deus, mas tem mais de uma forma de o rejeitarmos. Eu encerro com um versículo que talvez nos ajude e nos sirva para que essa semana Deus consolide essa palavra no nosso coração, que está em João. Pode colocar para mim, 14, versículo de número 15, eu acho que eu coloquei. João 14, número 15, a palavra do Senhor diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas pastor, então não precisa guardar o mandamento? Não, não é isso que Jesus disse. Só que Jesus coloca uma condição anterior a guardar os mandamentos. O que ele coloca, irmãos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois ele vai dizer na sequência de João 14: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e aquele que me ama, será amado por meu Pai. Percebe que eles não é aquele que guarda os meus mandamentos, que é amado por meu Pai. Ele diz: aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E aí ele diz assim: nós nos manifestaremos a ele, o Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que faz você ser em Deus, e Deus estar em você, e Ele morar em você, não é a guarda de um sistema, é um amor profundo pelo Pai. É isso que esse Deus pródigo, que ousou nos amar, antes de sabermos se o amaríamos ou não, se derrame sobre nós, e que ao entendermos esse amor, entendamos que a gente não tem graça para viver absolutamente como quisermos, e a gente também não foi colocado dentro de uma caixa para que a gente viva um monte de códigos, a fim de que a gente agrade a Deus. Deus já se agradou de nós em Cristo Jesus. Esse é o único mérito que nós temos, e Ele nos trouxe não para vivermos uma religião, mas para vivermos um relacionamento vivo e transformador com Ele, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar nessa manhã. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Deus, estamos aqui, ó Pai amado, e eu te peço que, ao lançarmos as bases daquilo que será ministrado ao longo das próximas semanas, a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua verdade libertadora e transformadora, entrem no nosso coração. A você que me ouve nessa manhã, eu te pergunto: você está em algum desses lados? Você é um irmão mais novo, achando que pode viver do jeito que quiser e que vai dar certo? A Bíblia fala: não, o irmão mais novo estava morto. Você é um irmão mais velho, achando que por cumprir códigos e ritos, então você é alguém que está agradando a Deus? Talvez você seja uma pessoa que já perdeu há muito tempo a alegria do Pai no seu coração. Não é nenhuma coisa nem outra, mas é o Evangelho. É o Evangelho.
é um relacionamento com Deus. Leva-nos nessas próximas semanas a tirarmos de nós qualquer coisa do coração do irmão mais novo, a tirarmos de nós o coração do irmão mais velho, e a andarmos com o Senhor, ó Pai amado, nessa certeza de que meu Deus é pródigo em me amar, e esse amor que recebo dele deve ser respondido a Ti em forma de amor, em nome de Jesus. Ministra aos nossos corações, que essa série seja libertadora, em nome de Jesus, que liberte do engano do pecado, e que liberte do engano da religião, em nome de Jesus, e que nos traga para a verdade do relacionamento vivo e transformador com o nosso Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar onde